Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Jogo das Vendas, Vendendo e Aprendendo. Eu tenho discutido junto com ele, Éder, o que podemos apresentar para vocês e hoje, essa semana na verdade, vamos trazer 4 temas para vocês sobre a respeito dos demônios do vendedor. Não estou dizendo que ninguém está endemoniado, não estou dizendo que as pessoas estão endemoniadas nem nada, mas eu trago demônios internos das pessoas que atrapalham elas nas vendas, nos atendimentos com as pessoas. E dentre esses demônios nós vamos citar 4. O primeiro vou falar hoje, que é o medo, o vendedor medroso, o vendedor procrastinador, o vendedor mentiroso e por último, o invejoso. Não vai estar nessa sequência, mas durante a semana a gente vai postar esses 4 assuntos aí e depois a gente vai fazer uma live apresentando sobre isso. Hoje eu quero falar para vocês, é muito simples, muito rápido, mas eu vou usar a minha vida como experiência, como o vendedor medroso. Eu tenho estudado muito, tenho lido sobre isso, principalmente dos 4 temas, e falar sobre o vendedor medroso, eu posso falar de mim, que muito tempo eu tive isso, e isso estava encarnado dentro de mim. Isso vem desde a minha criação, isso é bloqueios meus que me tornavam então um vendedor medroso. Esse tema a gente normalmente acarreta a pessoas que estão começando numa determinada área, vamos falar então de vendas, está começando a vender carros, a vender veículos, caminhão. Ou isso pode valer para qualquer assunto, tá? Normalmente a gente fala de medo quem está começando a vender. Se eu vou, primeira vez que eu vou pular de paraquedas, eu tenho medo. Só que eu costumo dizer e a pensar, com base no que eu tenho lido, muitas das vezes as pessoas têm escrito e falado sobre o vendedor medroso não vende. Na teoria faz sentido, só que se você colocar na prática, o medo faz parte de todo mundo. Você, como nunca fez algo, você vai ter medo. E eu costumo dizer que por mais que você pule, talvez, eu nunca pulei, mas eu imagino que se você pular de paraquedas uma vez, não vai te deixar sem medo, vai te deixar talvez com menos medo e você vai passar a acreditar que aquilo ali não, o paraquedas, por exemplo, não vai abrir nem nada, mas o medo ainda, mesmo que seja mínimo, vai estar ali, a adrenalina e tudo mais. E nas vendas não é diferente. O medo, conforme você pratica, inicia e pratica aquilo, o medo com o tempo vai acabando, vamos dizer assim, né? Eu quero dizer para você que se você tem medo, faça, mesmo com medo. Eu, para gravar vídeos assim como esse, tenho tido muito medo. Medo das pessoas não aceitarem, de não ouvirem, de não entenderem o que eu falo. Medo de errar na minha dicção. Medo de não ser eu. Eu tenho orado a Deus principalmente para perder esse medo. E perder o medo simplesmente praticando e fazendo. E no setor de vendas não é nem um pouco diferente. Quando eu comecei a trabalhar como vendedor, eu tinha muito medo, porque eu trabalhava com carro, mas com estética automotiva. E não tinha noção de como abordar as pessoas, de como falar com as pessoas, entender o processo das vendas. Só que também veio comigo o medo, somente a vontade de fazer, mas nenhuma experiência em ler, em estudar, saber um pouco mais sobre carros. E não é somente carros, é pessoas. Você tem que saber interpretar as pessoas. E muitas das vezes a gente não interpreta. A gente não escuta. A gente quer mais falar do que ouvir. Então, se você tem medo e precisa mudar a tua vida, começar algo diferente, faça com medo mesmo. Atenda às pessoas com medo. Inicie com medo. Eu lembro uma vez que eu, mais jovem, com 16 para 17 anos, eu trabalhava com um lavacar. E sempre higienizando, limpando por dentro dos carros. E tinha vários setores lá. Era o lavador, o limpador, o polidor. E eu era o mais baixo lá, que era o produto final, que era limpar a interna dos veículos. E eu estava injuriado, porque eu tinha o frio, principalmente aqui em Curitiba. E uma vez para entrar numa outra empresa, eu estava entrando e o dono dessa empresa falou assim: você sabe lavar? E eu não tinha noção nenhuma de lavar carro. Eu sabia limpar interno, mas lavar eu não sabia nada. E na hora que ele falou, você sabe lavar? Eu falei, eu sei.
gente, eu não sabia nada. Eu sabia o que eram os produtos lá para lavar, o sabão que utilizar, mas saber lavar, até então, depois disso, quando eu comecei, as primeiras lavagens, ele percebeu na hora que eu não sabia fazer nada e depois foi dar alguns feedback para mim. Então, mesmo com medo, eu precisava mudar e sair daquele nível baixo que eu estava e precisava subir para um nível maior dentro daquilo que eu vivia naquela época. Então, quando eu comecei também com vendas de carro, meu primeiro mês eu vendi um carro. Mas por quê? Inexperiência. Sabia sobre alguma coisa, marca de carro, tudo, mas não sabia falar, tratar com as pessoas no sentido de vender aquilo. E depois de ter ouvido palestra, uma única palestra já me motivou no sentido assim, cara, eu tenho que ouvir mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que entender mais as pessoas. Porque o carro é fácil vender. O carro tá ali, você lê um manual do que tem e o que não tem no carro e apresenta para as pessoas, mas entender as necessidades de cada um, eu não sabia. Eu tinha medo de falar com as pessoas. E normalmente a gente tem esse medo. Eu costumo sempre trazer para vocês a Bíblia como exemplo. Ela, dentro desse tempo que eu estou vivendo hoje, tem mudado muito o meu modo de pensar, o meu modo de agir e o meu modo de falar com as pessoas. Deus diz na Bíblia, através de Paulo, escrevendo uma carta para Timóteo, lá em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, diz que nós fomos criados, não fomos criados com espírito de medo. E sim, espíritos fortes, espírito com amor. E realmente, então se Deus te deu essa capacidade de não ter medo, esse espírito de não ter medo, você tem que orar, repreender e se basear na Bíblia realmente. Eu falo isso para quem é crente, quem não é crente, quem é evangélico, quem não é nada não. Mas a Bíblia foi escrita para a gente seguir regras há 2000 anos atrás, que vale muito a pena seguir. E lá está escrito que Deus criou você para não ter medo. Então não tenha medo. Use o medo ao teu favor, tá? Então, para que você não tenha medo, eu quero te ensinar o seguinte: aprenda a ler e a ouvir as pessoas. Vá ler livro se precisar. Hoje na internet o que mais tem, o que mais temos ouvido falar e as pessoas fazerem na internet, no YouTube, pessoas que estão falando sobre procrastinação, sobre motivação interpessoal. Hoje temos um celular na mão que muitas das pessoas hoje pagam 3, 5, 10, 15 mil reais no celular e só fica no Instagram vendo um vídeo engraçado. Usa isso ao seu favor. Estude sobre pessoas, estude sobre a loja que você trabalha e sobre os carros que tem hoje na sua loja. Vale muito a pena. Eu tenho acrescido muito na minha vida com estudos. Hoje, para apresentar esse vídeo para vocês, eu escrevi umas 2 ou 3 folhas sulfite sobre escrever sobre o medo, me baseando no que muitas pessoas já escreveram, vídeos sobre pessoas falando sobre medo, e até a minha percepção pessoal sobre medo, experiências minhas, usando isso e pegando como objetivo final a Bíblia e o que ela fala sobre medo. Então, como Deus não te quer uma pessoa medrosa, faça isso. Use o medo a seu favor. Estude, porque você, de alguma forma ou de outra, o medo vai estar sempre acompanhando você. A diferença é você lutando contra você mesmo. Beleza? Eu espero que a minha experiência, esse conto aqui para vocês que eu estou dizendo, os ajude de alguma forma a melhorar a sua vida, a melhorar o seu processo de vendas dentro da tua empresa. Isso, o medo, às vezes atrapalha a tua vida familiar e você nem percebe. A vida financeira diz muito dentro de casa. E às vezes você não está ganhando bem na empresa porque está com medo de atender alguém. Você que está começando, normalmente vai se identificar mais sobre essa mensagem de hoje. E por experiência própria, lute contra o medo. O medo não pode te vencer. É igual eu falei já. É você contra você mesmo. O que te traz ter medo é a inexperiência. A experiência você vai ganhar com o tempo. Para você vencer esse medo, você vai ter que ler mais, estudar mais. Talvez junto com você trabalhe pessoas extraordinárias.
extraordinárias mesmo. Muito melhores que você. Supondo que a meta de carros hoje vendidos dentro da tua loja seja de 10 carros, a pessoa vende 12, 13, 15 carros. Se espelhe em pessoas boas e excelentes que estejam junto com você. Uma outra coisa que eu quero aproveitar e dizer, trabalhe com excelência. Entregue ao cliente mais do que ele pediu. Isso faz com que você aprenda e que você evolua. E o que vai ser consequência disso é a tua remuneração, é o teu ganho financeiro. Pense no dinheiro como um último ressarcimento seu. Tudo aquilo que você entregar de melhor, de excelência, seja para a empresa que você trabalha, seja para os clientes que vocês estão atendendo, o ganho financeiro vai ser somente a consequência daquilo. Não tem como errar, gente. Então, use o medo ao teu favor. Vá com medo mesmo. Eu falo por experiência própria. Eu, quando comecei, eu fui com medo. Não tinha ideia nenhuma de como, onde fazer e aonde procurar. Mas confie em você. Seja você sempre. Seja você sempre com seus clientes. Seja honesto. E você vai ver que vai dar muito certo. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe grandemente vocês. E que esteja conosco hoje e sempre. Um abraço.